Glória a Deus, aleluia. Amados, eu estou aqui porque eu estava em oração, falando com o nosso Pai Celestial, e Ele me deu esta palavra, porque tem muitas pessoas vivendo essa mesma situação e não estão entendendo nada do que estão vivendo. E o que eu tenho para te dizer é que o Senhor me dizia assim, quando José contou os sonhos que ele teve para os seus irmãos, ele não errou quando ele contou. Ele errou quando ele confiou em seus irmãos. Porque o que estava diante dele, ele já sabia mais ou menos, porque os irmãos dele já mostravam que tinha ciúmes dele, porque o pai mostrava por ele um amor muito grande. E eles já se sentiam diferentes, por causa do amor que o pai dedicava para José. Então José, sem malícia no coração, sem maldade nenhuma, foi contar o seu sonho para os seus irmãos. E o único jeito que os seus irmãos tinham daqueles sonhos que estavam no coração de José não serem realizados era tirando José do cenário, era acabando com a vida de José. Eles não tinham outra alternativa. Por quê? Porque eles já conseguiam ver os sonhos de José lá na frente. Eles já conseguiam visualizar os sonhos de José prontos lá na frente. José nem estava vendo isso ainda, José estava vivendo um momento de sonhar, mas eles já estavam visualizando os sonhos de José lá no futuro. E isso preocupou o coração deles, porque eles falaram entre si, nós não podemos deixar esses sonhos se realizar. De jeito nenhum. Então eles se juntaram, eles se uniram, e a palavra de Deus nos diz que eles eram em mais de 10 pessoas, mais de 10 irmãos, e José era um só. E os 10 se reuniram, jogaram José no calabouço, jogaram no fundo do poço, venderam ele, tentaram matar de todas as maneiras. E é claro que com tudo isso que eles fizeram, José teve momentos de muita tristeza, de muita decepção, de muita solidão. Ou alguém acha que foi fácil José passar por tudo isso durante tanto tempo, esperando que os sonhos dele se realizassem? E olhando e vendo a situação que ele se encontrava, sabendo que quem tinha motivado toda aquela situação eram seus próprios irmãos. Então não era fácil para José vivenciar uma situação assim. Como não está sendo fácil para você entender muitas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje. Porque às vezes você não erra em contar teus sonhos, você erra em confiar os teus sonhos para alguém. É nisso que nós erramos. É isso que o Senhor diz. É nisso que nós temos que vigiar mais. Para quem a gente está contando o que está dentro do nosso coração. É claro que os sonhos de José, eles se concretizaram sim. Porque o que eu tenho para te dizer agora é que José era um só, mas ele tinha do lado dele Deus. E a palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Gênesis, capítulo 39, 2, que Deus estava com José. Então, a maioria dos seus irmãos era 10, José era um só. Só que Deus é a maioria, não importa a quantidade de pessoas que estão contra ou a teu favor, importa se Deus está ao teu favor, está entendendo aí? Porque era só José, mas Deus estava com José, então José era a maioria. Aqueles 10 irmãos não era a maioria, era a minoria, porque a maioria estava com José, que era Deus. E por causa disso, os sonhos de José se realizaram sim. E o Senhor já dizendo para você, nesse momento, se você está com ele, você não é minoria, você é a maioria. Guarda isso no teu coração e lembre-se sempre. Se você está com Deus, você é a maioria. Aleluia. Beijo no teu coração. Fica na paz de Cristo. Glória a Deus. Aleluia.